Existe uma coisa interessante de vocês saberem aqui, ó. Isso vocês têm que saber, tá? Que o sistema de vascularização do encéfalo, ele ocorre a partir de duas artérias apenas. Você acredita? Duas artérias apenas. A artéria carótida interna e a artéria vertebral. Então isso é muito importante porque você vai ver aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. O caminho, ó, do coração, ó. Então eu vou ter aqui, ó, o coração, arco da aorta, lado direito tronco braquiocefálico, aqui do lado esquerdo a carótida comum esquerda e aqui a subclave esquerda. Agora, olha que interessante aqui, ó. A artéria carótida comum, ela vai subir aqui, ó, e vai se ramificar aqui nesse ponto, ó. Tá bom? Então, nesse ponto que ela se ramifica, se vocês observarem, ó, ela vai formar duas artérias, ó, nessa ramificação. Essa aqui, ó, ela vai formar a famosa artéria carótida externa. A carótida externa, ela é responsável pela irrigação da parte externa do crânio, tá bom? Músculos, ossos, toda a estrutura dessa parte externa do crânio. Então essa aqui não vai servir pra gente, tá bom? Porque essa é a carótida esquerda, ok? Essa outra que eu tenho aqui, ó, eu vou ter o bulbo carotídeo aqui, ó, que é uma estrutura importante na manutenção da sua pressão arterial. E após o bulbo carotídeo, a gente vai ter o início da artéria carótida interna aqui, ó. Esse nome interna significa que ela vai penetrar no crânio, ó. Tá? Ela vai penetrar por um forame que eu tenho aqui, ó. Tá? Se vocês forem ver, existem forames, né, para passagem de nervos, artérias, veias. E esse forame aqui é o canal carótico, tá bom? O canal carótico, ele fica no osso temporal. É interessante que o osso temporal, se eu deixar... Depois eu deixo o osso temporal transparente para você ver. Isso aqui é só para você ver como que a artéria carótida interna penetra no crânio aqui, ó. Ela vai penetrar no crânio através do osso temporal, no canal carótico aqui. O canal carótico é bem interessante porque ele vai fazer um sifão ali na entrada do crânio, bem legal, tá? Ele vai entrar pela parte petrosa do osso temporal. Isso protege essa artéria carótida interna aqui, ó, tá bom? Eita porra, peraí. Ixi, que esquisito, peraí. Fui parar lá embaixo. Então essa aqui é a carótida interna direita. A carótida interna esquerda vai estar do outro lado, aqui, ó. Bulbo carotídeo, artéria carótida interna. Ela vai penetrar lá no canal carótico, ó, tá bom? E essa outra aqui, só para vocês não se perderem, essa aqui é a carótida externa, tá? Responsável pela irrigação do lado esquerdo externo aqui do crânio, tá bom? Mas não vai precisar aqui. Então, o sangue vai chegar em parte do cérebro a partir da carótida interna, tá bom? Então, a carótida interna é importante para vocês conhecerem aí. Um outro sistema que leva o sangue lá para o cérebro é essa artéria aqui, ó. Que ela vai passar aqui nos forames transversos das vértebras cervicais. E essa aqui você vai se surpreender porque o pessoal geralmente não sabe a sua origem, tá? Essa aqui é a artéria vertebral. A artéria vertebral, ela tem origem direta na artéria subclave aqui, ó. Você vê a subclave direita aqui, ó. Aí a artéria vertebral direita tem início aqui na subclave direita, sobe aqui pelos forames transversos das vértebras cervicais. É interessante também a gente perceber, essa aqui é a vértebra C7, ó. A vértebra C7 tem um forame, mas normalmente essa artéria vertebral não utiliza o forame da sétima. Ela começa a partir do forame da sexta aqui, ó, e vai subindo, ó. Aí, lá na vértebra C1, ela vai ter um joelho aqui, vai ter uma inclinação bem grande, e aí a artéria vertebral vai entrar lá no crânio pelo forame magno. Se você achava que o forame magno era uma coisa só para passagem da medula espinal, errou feio, tá bom? Porque eu tenho também as artérias vertebrais penetrando lá no crânio através do forame magno,
tá? Então lá no forame magno, que aqui vocês vão ver que tem essa estrutura, né? É tipo um escorregador que a gente tem aqui no osso occipital. Isso aqui é o clivus, tá? Então é uma estrutura de passagem aqui do tronco encefálico e também das artérias vertebrais, tá bom? Parece um escorregador, né? Que clivus significa declive, né? Como se fosse uma rampa mesmo, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês a artéria vertebral esquerda. A artéria vertebral esquerda é essa aqui, ó. Ela também é formada através da subclávia, tá? Eu tenho aqui a subclávia esquerda e aqui a formação da artéria vertebral esquerda. É interessante verificar que as artérias vertebrais aqui, basicamente, elas sobem direto até o encéfalo lá, tá? E vocês vão ver que ela também faz a curva aqui para penetrar lá na base do crânio pelo forame magno. Então são dois os sistemas que vão irrigar o seu encéfalo, tá bom? O sistema carotídeo, através da carótida interna, e o sistema vertebral, através das artérias vertebrais. Então isso é uma coisa que tem que estar clara para vocês aí. Até uma coisa que eu gosto de falar para vocês, o pessoal principalmente da físio, quando se forma, tal, vocês querem fazer especializações em terapias manuais e aí vocês aprendem a osteopatia, a quiropraxia e vocês querem sair fazendo ajuste na cervical de todo mundo, tá bom? Mas existem algumas pessoas que elas apresentam algum grau de compressão das artérias vertebrais aqui ou algum grau de instabilidade cervical. Vocês têm que tomar bastante cuidado e fazer todos os testes, tá? Principalmente o teste da artéria vertebral, que a pessoa pode desmaiar às vezes depois do ajuste que você faz, se ela tiver a síndrome da artéria vertebral. Então tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Então se eu tirar todo mundo, ó, eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Eu tirei todo mundo agora aqui, ó. Agora vocês viram aqui, vocês estão vendo? O sistema que vai irrigar o seu cérebro aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Agora você pode ver todo esse trajeto que eu falei, ó. Vocês têm aqui o arco da aorta, do lado direito o tronco braquiocefálico, aí esse tronco braquiocefálico vai formar a carótida comum direita, aí ela vai ter uma ramificação, eu tenho o bulbo carotídeo, e aqui eu vou ter a carótida interna que vai penetrar lá no crânio. Você vê que a carótida ela vai fazer umas curvas. Isso aqui é chamado sifão carotídeo, tá? Porque a carótida ela tem 5 segmentos, tá? Então, você vai perceber que essa parte aqui, ó, ela, para atravessar o osso temporal, ela vai fazer todo esse caminho aqui, todo esse trajeto, tá bom? E aqui do lado esquerdo a mesma coisa. Só que agora a carótida comum começa direto lá no arco da aorta. Aí eu vou ter aqui o bulbo carotídeo e aqui a carótida interna esquerda. As artérias vertebrais, elas têm início na artéria subclávia, ó, subclávia direita e aqui a subclávia esquerda. Vocês podem perceber que as artérias vertebrais, elas começam direto nas subclávias e vão subir lá direto para penetrar lá na base do crânio pelo forame magno. Então a entrada das vertebrais se dá pelo forame magno e a entrada das carótidas no crânio vai se dar pelo canal carótico, ok? Vou mostrar para vocês aqui, eu vou deixar... Puxa vida, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui agora. E agora, o que eu faço? Vou ter que tirar tudo isso aqui, ó. Então eu vou, de um lado, eu vou deixar aqui ele transparente aqui, ó. Eu deixei o osso temporal transparente. Aí eu vou selecionar agora aqui a carótida. Olha que interessante, ó. Como a carótida sobe por dentro do osso temporal no canal carótico. Aí depois ela vai emergir lá na base do crânio, fazer um joelho bacana. Porque é o seguinte, a artéria carótida interna, quando ela chegar lá em cima, você vai ver que ela vai formar as artérias vertebrais e a gente vai ter a formação de uma forma geométrica lá no interior do crânio, né, que é um polígono,
tá? Que o pessoal chama polígono de Willis, né? O circuito de Willis. Isso aqui eu fiz para você ver como é a entrada da artéria carótida lá pelo osso temporal para chegar lá no cérebro, tá bom? E aqui as artérias vertebrais, eu vou separar aqui a artéria vertebral direita. Ah, não. Vou fazer o seguinte, vamos deixar o osso occipital agora também transparente. Aqui. Ele vai ficar transparente para você ver isso. Ó. Eu tenho aqui agora a artéria vertebral direita. Ó. Aí ela está penetrando lá na base do crânio pelo forame magno. E aí depois ela vai subir. E é interessante isso aqui, porque geralmente as artérias no nosso corpo, elas se ramificam, né? Elas formam novas artérias. A artéria basilar é uma das poucas artérias do corpo que é a vertebral direita. E deixa eu fazer uma outra seleção. Ó. A vertebral direita e a vertebral esquerda. Porra. Cacete. Aqui, ó. Elas sobem para as duas se encontrarem e formar uma artéria aqui, ó. Que é a artéria basilar, que é essa aqui, ó. Que é a artéria, como o próprio nome diz, da base do crânio, tá bom? E aí você já vê uma forma geométrica lá no interior do crânio, tá bom? Então isso é importante para você entender a dinâmica do AVC, né? Porque assim, vamos fazer uma coisa aqui agora. Vamos tirar a parte óssea. E aí eu vou colocar agora o sistema nervoso aqui, ó. Olha que interessante, ó. Vamos colocar aqui agora o sistema nervoso, ó. É interessante vocês verem, ó, que a princípio vocês veem uma artéria aqui, né? Essas artérias aqui. Essas artérias são artérias mais externas do crânio, tá? Elas são derivadas da... Caramba! Da carótida externa, tá? Então é interessante que vocês conheçam essas aqui, ó. Essas artérias, elas vão subir aqui, ó. E algumas penetram nos forames vertebrais aqui, tá bom? Formando as artérias meníngeas. E aí elas podem penetrar. Então, normalmente, quem faz a irrigação do encéfalo propriamente dito é a artéria carótida interna. Mas a carótida externa, ela emite os ramos meníngeos para a irrigação das meninges. É interessante, tá? É uma parada bem complexa. Eu só coloquei isso aqui, não para vocês confundirem que entraram os nervos também agora, mas só para vocês terem uma noção de profundidade da coisa aqui, tá bom? Vou tirar o sistema nervoso agora e a gente vai voltar para o nosso sisteminha lá. Então eu vou separar só as carótidas e as vertebrais agora. Então eu tenho aqui, ó, carótida interna direita, vamos fazer uma outra seleção. Carótida interna esquerda, legal. O que está acontecendo com o meu mouse aqui? Vertebral direita, vertebral esquerda. Agora a coisa vai começar a acontecer na sua mente aqui, ó. Olha que legal, ó. Agora as artérias vertebrais, elas vão se encontrar aqui, ó, e formar a artéria basilar, que é essa aqui, ó. A artéria basilar, ela vai atravessar a ponte, esses aqui são os ramos pontinos que a gente tem lá, tá bom? E ela vai formar várias artérias, não só os ramos pontinos, tá? Ela vai formar artérias cerebelares também, tá? Então, você tem aqui artérias cerebelares, tá bom? Superior e posterior. Então, são as artérias que irrigam o cerebelo, tá bom? Então, eu quero que vocês vejam tudo isso aqui, ó. E agora, olha que coisa legal aqui, ó. Vocês vão verificar que as artérias vertebrais, né, elas vão se ramificar dentro do crânio e elas vão se encontrar com as artérias carótidas lá, através de artérias comunicantes, ó. Então eu tenho aqui uma artéria comunicante, tá? Que é a artéria comunicante posterior, e aqui eu tenho a outra artéria comunicante posterior, tá? Porque elas vão comunicar as artérias cerebelares à carótida interna, tá bom? Olha a mágica acontecendo aí na sua cabeça, ó. Beleza? Aí as artérias carótidas, elas vão formar as artérias que irrigam a maior parte do encéfalo, tá? Que essa aqui é a artéria cerebral média, tá?
esquerda e direita. Eu nem sei onde eu tô, deixa eu ver. É isso mesmo? É, esquerda e direita aqui, ó. Então essas são as cerebrais médias. Essas aqui são as mais importantes quando a gente for falar do derrame, tá bom? Então lembra sempre dessa aqui, ó. Cerebrais médias. Essas aqui são as cerebrais anteriores, ó. Porque a gente vai falar também de gravidade de AVC e a gente vai falar dessas artérias. Aí eu vou ter também aqui, ó, a formação das artérias cerebrais posteriores. Tá bom? Então vai ter um monte de artéria sendo formada aqui. E aí, cara, vocês começam a fechar todo o ciclo de circulação cerebral. Aí aqui entre essas duas tem uma comunicante. Cadê a comunicante anterior? Ah, tá aqui, ó. Artéria comunicante anterior aqui, ó. Então vocês têm que ver uma forma geométrica aqui, ó. É o polígono de Willis isso aqui, ó. Isso aqui é um circuito vascular onde, quando você tiver uma obstrução de alguma artéria dessa região aqui, isso aqui é uma coisa que é chamada bypass, tá? Bypass é uma comunicação entre artérias. É como se fosse uma anastomose, tá bom? Porque quando você tiver um bloqueio de fluxo sanguíneo em alguma parte, essas anastomoses, elas ainda podem garantir o fluxo sanguíneo cerebral, tá bom? Minimizando sequelas ou retardando a sequela, dando tempo para a pessoa procurar, por exemplo, um serviço médico, tá bom? Vocês estão vendo que a gente fechou todo o circuito arterial que é importante a gente saber aqui, né? Que são as artérias cerebrais, tá bom? Então as artérias cerebrais aqui, se a gente for entender todo o trajeto das cerebrais, você vai ter uma circulação para o polo anterior, através da cerebral anterior. A maior parte do cérebro é irrigada pelos ramos da artéria cerebral média, que é essa aqui. Inclusive, ela vai emitir dois ramos principais aqui, ó, que são seus ramos corticais, tá bom? Então, o ramo cortical superior e inferior aqui. Aí eles vão subir, eles sobem até o córtex cerebral, tá bom? Então, é importante que você conheça esse... Eita, o que aconteceu? Peraí. O que tá acontecendo aqui? Mano. Às vezes dá uns bug aqui. Pronto. Aí os ramos corticais dela ali, ó. Você tá vendo que já tá fechando as coisas aí na sua cabeça? Então você vai ver que a cerebral média ela vai emitir vários ramos que vão lá principalmente pro lobo, para a parte anterior aqui do lobo frontal e principalmente do lobo parietal. Por quê? Porque geralmente as sequelas motoras que vocês verificam dos derrames, elas ocorrem porque a maior parte dos AVCs, eles ocorrem nessa artéria aqui, ó, na cerebral média. Então, o que pode acontecer nessa cerebral média? Eu vou falar para vocês dos três tipos de sequelas mais comuns que a gente pode encontrar. Quando a cerebral média é acometida, o que a gente pode ter são as sequelas motoras, porque os seus ramos eles vão subir até o córtex frontoparietal para a irrigação das áreas motoras e sensitivas primárias do cérebro, que são as áreas 1, 2 e 3, que são as áreas somestésicas primárias, e a área 4, que é a área motora, tá bom? Então, geralmente, quando o AVC tem comprometimento motor, é essa artéria que foi acometida aqui, ó, cerebral média. É praticamente a continuação da carótida interna, tá bom? A carótida é uma extensão da cerebral média, tá bom? Se a gente tiver um comprometimento na cerebral anterior, que é essa aqui, ó, a gente pode ter alguns comprometimentos interessantes, mas como ela irriga o polo anterior do cérebro, o polo frontal é um polo cognitivo, como eu falei para vocês. E às vezes um AVC na cerebral anterior pode não dar nenhuma sequela aparentemente visível, mas quem convive com a pessoa vai saber, tá bom?
E no circuito posterior, se eu tiver uma alteração nessa irrigação posterior do cérebro aqui, o que a gente pode ter? Comprometimento cerebelar, tá bom? Se eu tiver, por exemplo, um AVC nas artérias vertebrais, que compromete a cerebral posterior e as cerebelares. Você pode ter comprometimento de controle motor, tá? Por alguma alteração no cerebelo. E o que acontece bastante, se for na cerebral posterior, comprometimento visual. A pessoa começa a ter alguns comprometimentos visuais. O mais comum chama hemianopsia, tá? Onde a pessoa vai ter metade da visão comprometida, tá? Ela vai ficar com metade da visão preta e metade da visão normal. É bem interessante como acontece isso, tá bom? São algumas sequelas que podem acontecer. Então, só para vocês entenderem que, assim, para vocês que estão deixando mensagem aí no chat, vamos dar uma olhada no chat. Eu não sei se vocês estão entendendo alguma coisa dessa aula, se está confundindo mais, ou vocês estão entendendo alguma coisa aqui. Gente, deixa aqui no chat se vocês estão entendendo alguma coisa dessa aula ou está complicado. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Para você entender o AVC, o que você tem que entender? Lógico, para você entender o AVC, o que você tem que entender? Ó eu, loucão. Você tem que entender algumas coisas simples. A primeira, tá? Qual foi a artéria acometida? É a primeira pergunta que você tem que fazer, tá bom? Qual é a artéria acometida? Por quê? Se eu sei qual é a artéria acometida, eu sei mais ou menos quais vão ser as sequelas que a pessoa vai apresentar. Se for a cerebral média, geralmente alterações motoras e sensitivas. Se for a cerebral anterior, geralmente alterações cognitivas. Se for a cerebral posterior, geralmente alterações cerebelares e visuais. Tá claro isso para vocês? Então, se vocês estão entendendo isso, vocês vão entender facilmente os outros parâmetros que a gente utiliza para determinar as sequelas do AVC.